Muito bem, retornamos com a edição de hoje do programa Momento Saúde. Estamos recebendo a enfermeira Maria de Jesus, ela que há praticamente 2 décadas presta serviços à cidade de Cubatão, com toda a sua competência na área de enfermagem. Enfermeira Maria, antes do intervalo eu falei que passaria para você, ou perguntaria para você, transmitiria para você perguntas dos telespectadores. Vamos a ela? Então vamos à primeira pergunta do telespectador, manda aí. Qual é o percentual de insalubridade para os trabalhadores de enfermagem? Então, na realidade, a insalubridade ela é dada não só nesse serviço de urgência e emergência, mas em qualquer serviço de saúde, 40% é o percentual da insalubridade nos serviços de saúde. Eu trabalho lá no hospital, não precisa ser na emergência, pode ser dentro de um hospital, em qualquer lugar onde a área seja considerada insalubre, é 40%. Mais uma pergunta do telespectador ligado no programa Momento Saúde. A função de auxiliar de enfermagem será extinta? Nós temos o Conselho Regional de Enfermagem e o Conselho Federal de Enfermagem, que são os conselhos que fazem que regem, na realidade, o exercício profissional. Por enquanto, eu não sei de nada, não tenho como realmente responder se vai ser extinta. Tá? Isso daí, o Conselho, futuramente, eles avaliarão e daí verão se realmente vai ser extinto ou não, mas eu não tenho nada concreto sobre isso, eu não sei. Uma enfermeira pode prescrever receitas? Não, prescrição médica, na realidade, prescrição de exames é privativo do médico. Existem os protocolos, alguns municípios que existem, por exemplo, no programa de DST-AIDS, no programa de tuberculose, alguns municípios, eles adotam os protocolos que daí o enfermeiro pode fazer a prescrição ou pode fazer a solicitação dos exames. Mas isso mediante um protocolo do município. Vamos a mais uma pergunta do telespectador. É possível aplicar penicilina na unidade de saúde? Então, essas medicações, teve pelo Ministério da Saúde algum tempo atrás uma norma que só seria aplicado essa bezetacil ou penicilina, principalmente a bezetacil, se no ambiente de unidade básica, por exemplo, houvesse um médico e todo o material de emergência. Porque qual é o risco? A pessoa apresentar um processo alérgico e ela não tem tempo de correr. Então, por exemplo, tomou a bezetacil, o processo alérgico é imediato. Então, se eu tenho um médico e todo o material de emergência, tudo bem. Se não, tem que ser nos prontos-socorros. Quem cuida da higienização do ambiente hospitalar? O enfermeiro é responsável pela higienização do ambiente hospitalar. Ele, na realidade, ele é responsável pela supervisão daquela higienização, daquela organização. Existem pessoas que têm essa função. Você vai ver se você vai fazer supervisão, na realidade, né? Não diretamente lá fazer a higienização. Bom, já que eu tenho até algumas outras perguntas de telespectador, e como telespectador também vou fazer uma para você, Maria. Eu gostaria de saber se muda a graduação, a condição salarial, a nomenclatura do enfermeiro que trabalha na UTI, daquele que trabalha num ponto-socorro, daquele que trabalha na unidade de saúde. Tem alguma mudança? O enfermeiro é enfermeiro e não tem esse tipo de classificação e de alteração, tanto na parte salarial, como nos deveres e obrigações? Então, na realidade, assim, antigamente, por exemplo, há 15 anos atrás, há 17 anos atrás, 15, né, quando eu prestei o concurso na Prefeitura de Cubatão, o simples fato de eu ter o meu diploma era suficiente. Hoje em dia a coisa já não é bem assim. Então, se eu sou enfermeira, fiz graduação, mas se eu tenho especialização, se eu tenho mestrado, se eu tenho doutorado, isso tudo conta na hora de um concurso. Isso me dá pontos a mais no concurso, ou seja, já é bem diferente. E outra coisa, por exemplo, na prefeitura, a Prefeitura de Cubatão, um exemplo que é onde eu trabalho, quem tem a especialização e exerce a função naquela especialização, exemplo, eu tenho urgência e emergência, trabalho na urgência e emergência, eu tenho um adicional no meu salário. Tá? E necessariamente todos os enfermeiros têm que ter curso de primeiros socorros, ou não? Primeiro socorro a gente já tem na graduação. Hoje em dia tem uma série de cursos. Tanto da enfermagem, que é nível médio, como do superior, que é o enfermeiro mesmo formado. Exatamente, já tem primeiros socorros na graduação. Tá? Mas eu sempre falo, o conhecimento nunca é demais. Então, quanto mais especialização você faz, se você trabalhar na sua área, por exemplo, você faz especialização urgência e emergência, quer se aprofundar naquela área, muito melhor para você. Mesmo que alguns, não sei, em outros hospitais não te dê um acréscimo mais salarial, mas isso vai te dar outras coisas.
vai te dar uma maior habilidade em algumas coisas, vai te dar um maior conhecimento e um crescimento para você mesmo, porque eu acho que a pessoa ela tem que primeiro procurar para ela mesma, saber vai ser sempre bom para ela. A especialização, você tanto bateu nessa tecla, você acha que hoje é uma necessidade para todos aqueles que estão nessa área de enfermagem? Hoje é uma necessidade. Hoje, alguns hospitais em São Paulo, até que mesmo na Baixada, quando você vai colocar o seu currículo, por exemplo, tem uma vaga de UTI, então eles querem que eu tenha especialização em UTI. Tem uma vaga em pronto-socorro, querem uma especialização em urgência e emergência. Então, hoje em dia, a especialização praticamente obrigatória. O enfermeiro saiu da faculdade, então já entra para fazer a sua especialização. Muda muito o enfermeiro que presta serviços para o município, para o estado, ou até para a União, daquele que trabalha numa instituição privada, para hospitais particulares, clínicas. Há muita alteração ou basicamente eles têm a mesma função tanto na área privada como na área pública? Então, as exigências são diferentes do serviço público para o serviço privado. Por exemplo, vamos supor, em relação a maior flexibilidade no horário, em relação ao médico, alguma coisa. Em relação às atividades, as exceções são as mesmas, Quer queira ou não, eu acho assim, o bom enfermeiro, o bom profissional, ele vai ser bom no serviço público, que não te cobra tanto, que não adianta nós falarmos que serviço público cobra muito, que não cobra, e no serviço privado, que é aquele que você tem que bater cartão, que você não pode chegar um minuto atrasado. Então, o bom profissional, ele vai ser bom no privado e no público. Vamos a um breve intervalo e a gente retorna no Momento Saúde para o último bloco com a enfermeira Maria de Jesus, ela que já presta serviço aqui em Cubatão há quase 2 décadas. A gente já retorna.